Bom dia! A paz do Senhor Jesus, vencedores e vencedoras. Eu tenho uma palavra do céu para o seu coração. E eu tenho certeza que esta palavra será a resposta de Deus para a sua vida. Você que precisa de uma resposta de Deus, você que precisa de um milagre urgente da parte do Senhor, eu tenho uma mensagem dos céus para a sua vida e eu tenho certeza que a mensagem de hoje vai falar mais uma vez fortemente ao seu coração. A todos vocês que estão aqui assistindo e participando desta oração às 5 da manhã, que Deus abençoe a sua vida de forma toda especial. Este é o novo horário da oração da manhã. Às 5 da manhã, esteja aqui para participar da oração da manhã. Que Deus abençoe poderosamente. E eu te peço, clique no botão gostei, isso ajuda demais o nosso canal. E compartilhe esta oração para todos os seus contatos. Com certeza muitas pessoas vai precisar ouvir esta palavra. Então seja um canal de bênção na vida de outras pessoas compartilhando esta oração da manhã. E na oração da manhã de hoje, como eu disse, eu tenho uma revelação de Deus para passar para o seu coração. E o seu coração será consolado, fortalecido através da fé, através da palavra de Deus. E se você está aqui no canal e ainda não se inscreveu, aqui embaixo tem um botão chamado inscrever. Se inscreva no canal, venha fazer parte desta família de oração, porque juntos somos uma família em Cristo Jesus. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Portanto, inscreva-se neste canal. E antes de ler a palavra, eu quero fazer uma oração, apresentando esta manhã, apresentando este dia, para que o Senhor abençoe poderosamente este dia com bastante paz e com muitas vitórias. Vamos orar neste momento? Oremos ao Senhor. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nesta manhã de oração aqui estamos para buscar a Tua presença, para buscar a Tua santidade, para buscar o Teu favor. Que o Teu Santo Espírito venha nos consolar, nos fortalecer e nos entregar a vitória. Abençoa a todos os ouvintes desta oração, as Tuas ovelhas, Senhor. Que o Senhor venha abençoar e dar força e dar graça a cada uma delas. No nome de Jesus nós te pedimos, porque toda honra e toda glória pertence a Ti. A glória não pertence aos homens, a glória pertence ao Senhor. Tu és digno de receber toda honra e toda glória e todo louvor. Nós oramos com fé e te apresentamos esta manhã, este dia, na Tua presença, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. É muito importante entendermos que a palavra de Deus é a maior de todas as revelações. Porque a revelação que vem do ser humano pode falhar, mas a revelação que vem da Bíblia, esta revelação jamais falha. A Bíblia é o nosso manual, é o livro que Deus nos deu para compreendermos o porquê de todas as coisas. A Bíblia tem a receita para vivermos uma vida vitoriosa, uma vida que agrada o coração de Deus. E eu quero ler um texto bíblico que está escrito, esse texto, na carta aos Romanos,
no capítulo de número 8 e no versículo de número 26. Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 26, nos diz assim a palavra santa do Senhor. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Glória a Deus por esta palavra. Hoje, nesta manhã, eu quero falar sobre o Espírito Santo de Deus. E você vai entender o que faz o Espírito Santo e quem é o Espírito Santo. É muito importante que você ouça toda esta oração. Fique até o final deste vídeo. Não assista pela metade. Assista esse vídeo por completo. Ouça cada palavra, porque cada palavra será uma revelação bíblica para o seu coração. Tá bom? Romanos 8, 26 nos fala sobre o Espírito Santo. E é importante aqui eu destacar só uma observação. Eu sei que muitas pessoas assistem a oração até o final. Eu estou falando para as pessoas que não assistem até o final. Fique até o final, porque essa mensagem sobre o Espírito Santo é muito importante para a tua edificação espiritual. Para você que sempre assiste o vídeo por completo, toda a oração, meu muito obrigado. Unidos na força da oração, venceremos dia após dia. Então todos, escute até o final, cada palavra será impactante para a tua alma. O versículo 26 fala sobre o Espírito Santo. E quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o próprio Deus. Repetindo, o Espírito Santo é o próprio Deus. E Deus, ele tem três funções. Deus, ele é Pai, Deus, ele é Filho e Deus é o Espírito Santo. Existem algumas pessoas que não entendem a Trindade, mas a Trindade é bíblica. É Deus em três formas. E uma explicação bem prática para entendermos a Trindade é o seguinte. Sabe a água? Se você pega uma água e coloca esta água dentro do congelador, o que acontece com essa água? Se nós pegarmos uma água e colocarmos dentro do congelador, o que vai acontecer com ela? A água vai virar gelo. Então a água, ela ganha a forma sólida. Se pegarmos a mesma água e colocarmos em uma panela e esquentarmos esta panela em uma temperatura bem alta, o que vai acontecer com essa mesma água sólida? Ela vai virar vapor. E se pegarmos esta mesma água e colocarmos em um ambiente natural, nem muito quente, nem muito frio, esta água vai ficar líquida. Então a água assume três formatos. A mesma água pode ficar sólida, a mesma água pode ficar líquida e a mesma água pode ser vapor. Então, quando nós entendemos que Deus é três em um, é como se fosse a água. Assim como a água tem o seu estado sólido, o seu estado líquido e seu estado como vapor, Deus tem três formas. O seu estado sólido, Deus. O seu estado líquido, Jesus, o Filho. E seu estado vapor, o Espírito Santo. Então, a água não vai deixar de ser água se ela estiver congelada. Ela não vai deixar de ser água se ela estiver no estado líquido.
ela não vai deixar de ser água se ela virar um vapor. Seja vapor, seja líquido, seja congelada. É o mesmo líquido, é a mesma água. Então, quando Deus assume a forma de Jesus, ele continua sendo Deus. Quando ele assume a forma do Espírito Santo, ele continua sendo Deus. E quando ele assume a forma de Pai, ele continua sendo Deus. É assim que compreendemos a Trindade: Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Esses três é um só. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma só pessoa. É como o exemplo da água. A água sólida, a água líquida e a água vapor. É a mesma água em três formatos diferentes. Entendeu? Então o Espírito Santo, ele é o próprio Deus. Ele é o Consolador. Jesus disse: não vos deixarei órfão, enviarei o meu Consolador. Quando Jesus ele foi batizado por João, o Batista, a Bíblia diz que apareceu ali a Trindade, em outras palavras. Observe o cenário. Quando Jesus é batizado nas águas, a Bíblia nos descreve que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba. Olha a pomba aqui, ó. Esse quadro que está aqui enfeitando essa parede, esse quadro, essa ave é a pomba. Esta é a pomba. Então a Bíblia fala que o Espírito Santo desceu sobre Jesus em um formato de uma pomba. Por que o Espírito Santo é representado como uma pomba? Porque a pomba é simples. A pomba é humilde. A pomba é delicada. Se uma pomba descer na sua frente e você levantar o braço rapidamente, o que vai acontecer? Aquela pomba linda vai voar. Ela não vai ficar, porque qualquer movimento espanta a pomba, porque a pomba é delicada. Então, por que o Espírito Santo é representado como a pomba? Porque a pomba é delicada, é mansa, é humilde, é linda, é branca na maioria das vezes, existem pombas de outras cores, mas a pomba, ela representa a pureza. E o Espírito Santo tem essa característica. O Espírito Santo tem essa personalidade. O Espírito Santo é assim. O Espírito Santo, ele é meigo. Por isso que a Bíblia fala que o Espírito Santo é o Consolador. E como eu disse no começo da mensagem, o Espírito Santo é o próprio Deus. É Deus amando o seu filho e a sua filha. É Deus amando a sua criação, nós. Nós somos a criação de Deus. Então esse amor de Deus derramado sobre nós vem por intermédio do seu Santo Espírito. E uma coisa interessante é que o servo de Deus e a serva de Deus tem que ser assim, simples como uma pomba. Tem uma parte na Bíblia que Jesus disse que nós precisamos ser simples como a pomba e sermos prudentes como as serpentes. Jesus usa o exemplo da serpente, mas ele usa a qualidade que a serpente tem. Porque note que a serpente, ela é atenta, ela observa. E Jesus, ele pega essa virtude, essa qualidade da serpente e diz que nós temos que ser prudentes, estarmos vigilantes e temos que ser simples como uma pomba. Porque toda adoração pertence a Jesus. Se você vê alguém recebendo aplausos, se você vê alguém recebendo muitas homenagens, muitos aplausos, sendo colocado em um pedestal e essa pessoa aceitando
aceitando esses elogios, aceitando todo esse aplauso, toda essa idolatria, essa pessoa não está sendo humilde como o Espírito Santo. É claro que alguém pode nos elogiar e a gente agradecer pelo elogio. Amém? No entanto, aqueles que possuem o Espírito Santo ficam parecidos com o Espírito Santo. Então toda pessoa que é humilde, toda pessoa que é simples, toda pessoa que é pura, toda pessoa que é amável, é um sinal claro que essa pessoa tem o Espírito Santo. Ter o Espírito Santo não significa falar em línguas estranhas. E ter o Espírito Santo não significa pular, saltar. E quando eu falo isso, eu não tenho nada contra quem fala em línguas estranhas. É bíblico. A Bíblia fala sobre o dom de línguas. A Bíblia fala sobre as línguas dos anjos. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala sobre o poder de Deus que nos enche. Porém, a maior virtude de uma mulher e de um homem cheio do Espírito Santo é a simplicidade, é o amor, é amar o próximo como a si mesmo, é devolver toda a honra a Jesus. Por exemplo, se alguém chega até mim e diz assim: eu escutei a tua oração e depois que eu ouvi a tua oração, a minha vida mudou. Qual é a atitude que eu tenho que fazer? Eu tenho que falar assim: amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Toda a honra e toda a glória a Jesus. Deus usou a minha vida para orar por você. Deus usou a minha vida para ser profeta para você. A tua vida foi abençoada com a oração. A tua vida foi abençoada com a palavra. Mas toda a glória e todo o louvor pertence a Jesus. Porque tudo de bom que temos não vem de nós, vem de Deus, vem do Senhor. Então sempre que alguém chegar até você e te elogiar, receba o elogio, mas entregue esse elogio para Deus. Quando alguém chegar até você e disser: você é uma bênção, você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, aí você diz assim, ó: amém, eu recebo, glória a Deus, glória ao Senhor, toda honra e toda glória a Jesus. Porque todo elogio que alguém faz a nós, nós temos que devolver para Deus, porque toda glória pertence a Deus. Eu não sou contra o elogio, eu não sou contra a admiração. Não há nada de errado você admirar, você gostar de uma pessoa e você admirar as virtudes dessa pessoa. Tudo certo. Mas essa pessoa que está recebendo esse elogio precisa pegar esse elogio e entregar para Deus. E dizer: toda a glória pertence a Deus, porque Deus que faz, é Deus que capacita, é Deus que ilumina, é Deus que orienta, é Deus que faz todas as coisas. Então o Espírito Santo tem essa forma, a forma de uma pomba. A pomba representa uma das formas do Espírito Santo. E nós temos que aprender com a pomba, porque a pomba é simples, humilde e amável. E o Espírito Santo é assim, simples, humilde e amável. Um outro símbolo do Espírito Santo é o fogo. Quando Jesus sobe aos céus e deixa os discípulos aqui na terra, a Bíblia diz que Jesus ele envia o Consolador, o Espírito Santo. E quando todos são batizados com o Espírito Santo, essa história está em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 fala sobre o batismo com o Espírito Santo. E a Bíblia diz que quando o Espírito Santo de Deus desce sobre os discípulos, todos começaram a falar em outras línguas. Há uma questão polêmica aqui, porque existem algumas fontes teológicas que acreditam que as línguas estranhas que eles estavam falando eram línguas dos idiomas das pessoas que estavam ali. Há quem acredita que as línguas estranhas que eles estavam falando em Atos capítulo 2 eram a linguagem dos anjos, que ao chegar nos ouvidos daquelas pessoas que estavam passando por ali,
chegava no idioma delas. E muitas pessoas se converteram naquele dia. Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a palavra e todos que estavam ali, a maioria deles, se converteram. Então o Espírito Santo ele vem para capacitar. Porque a Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, Atos capítulo 2, descreve-nos a Bíblia que foi visto sobre a cabeça deles uma labareda de fogo. Ou seja, fogo foi visto sobre a cabeça deles. Então o fogo representa também o Espírito Santo. O Espírito Santo é representado em uma forma de uma pomba. O Espírito Santo é representado em uma forma de tocha, uma forma de fogo. O fogo é também um dos símbolos do Espírito Santo. E para que serve o fogo? O fogo serve para aquecer, o fogo serve para queimar, o fogo serve para purificar. Se você pega um ouro e coloca no fogo, o fogo vai derreter aquele ouro. Então o fogo representa o amor intenso para com Deus, porque todo aquele que recebe o Espírito Santo sente um amor intenso por Deus. Sabe aquela vontade de orar, aquela vontade de buscar a presença de Deus, aquela vontade de se encontrar com Deus, aquela vontade de conhecer mais e mais a Deus? Esta vontade, quem faz ser gerado dentro de nós é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos dá essa vontade de buscar a presença do Senhor, essa vontade de orar, essa sede de buscar a Deus, vem do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, ele é consolador, porque ele consola as nossas vidas. Nos momentos de fraqueza, nos momentos que você está se sentindo fraca, até mesmo sem vontade de orar, sem vontade de buscar, saiba que o Espírito Santo, ele não te nega. Ele está com você, mesmo fraca, mesmo fraco, mesmo cambaleando, mesmo triste, mesmo abatida, mesmo abatido, o Espírito Santo de Deus está lá, consolando, fortalecendo o coração e dizendo: filha, eu estou contigo, essa prova vai passar, esta luta vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Então a Bíblia fala aqui no verso 26 que o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Quando você está se sentindo fraca, quando você está se sentindo fraco, o Espírito Santo é aquele que vai te ajudar a se tornar forte, a vencer a fraqueza, a vencer o momento difícil. É o Espírito Santo que consola os nossos corações. Então, uma pergunta que fica é: como receber o Espírito Santo? Eu quero concluir a mensagem desta manhã, concluir dizendo: como nós podemos receber o Espírito Santo de Deus dentro dos nossos corações? Primeiro passo para recebermos o Espírito Santo. O primeiro passo é a oração. A oração é o primeiro passo. Não tem para onde correr. Somente pela oração. Melhor dizendo, principalmente pela oração. Existem outros fatores, mas se começa recebendo o Espírito Santo pela oração. E não é qualquer oração, é a oração sincera, verdadeira. Aquela que a pessoa abre o coração diante de Deus. Aquela oração, sabe, não precisa de palavras bonitas. Você ora do seu jeito. Você abre o seu coração e fala tudo para o Senhor. Tudo que você está sentindo, tudo que você está vivendo, tudo que você está querendo. Então você conversa com Ele. E na oração você pede o Espírito Santo, porque deixa eu te falar uma coisa importante. Para vencermos nesta vida, precisamos do Espírito Santo. Porque Deus está no trono. Jesus veio para a terra, subiu aos céus. Quem está aqui na terra hoje
é o Espírito Santo. E somente com o Espírito Santo nós podemos vencer o inimigo. Somente com o Espírito Santo nós podemos vencer as trevas. Somente com o Espírito Santo podemos vencer o mal, podemos vencer o pecado. Somente com o Espírito Santo nós podemos vencer. Porque ele que nos reveste com a armadura. Efésios 6 nos fala sobre a armadura do Espírito, a armadura de Deus. E quais são as peças desta armadura? Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, a calçar os pés na preparação do evangelho, o escudo da fé e a espada que é a palavra. Capacete da salvação, couraça da justiça, cinturão da verdade, calçar os pés na preparação do evangelho, escudo da fé e a espada que é a palavra. E quem é que dá este revestimento? É o Espírito Santo. Uma pessoa sem o Espírito Santo, escute bem, uma pessoa, isso aqui é um alerta, uma pessoa sem o Espírito Santo é um alvo fácil para o inimigo vencer. Repetindo, uma pessoa sem o Espírito Santo é um alvo fácil para o inimigo vencer. Por isso precisamos estar revestidos do Espírito Santo para vencer o inimigo. Uma outra observação que eu preciso te dizer. Muitas pessoas têm medo de obras malignas. Muitas pessoas já chegaram para mim dizendo: foi feita uma obra maligna contra a minha vida. Foi feita uma obra maligna contra o meu casamento, contra a minha casa, contra a minha família. Existem pessoas que chegam a mim e dizem isso: foi feita uma obra maligna. Qual é o conselho que eu dou para essas pessoas? Para as pessoas que sentem a sensação de que uma obra maligna foi feita contra a vida dela, qual é o conselho que eu dou? O conselho é: não se preocupe com obras malignas. Não se preocupe com obras das trevas, com obras do diabo, com coisas que fizeram para tentar destruir você. Não se preocupe com isso. Vou te explicar por que você não precisa se preocupar. Salmo 91 nos diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Quem é o Altíssimo? Deus. E a sombra do Onipotente, aonde nós descansamos, o Espírito Santo. Ali no Salmo 91 nós podemos ver a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. O Altíssimo é Deus, o esconderijo do Altíssimo é Jesus. E a sombra do Onipotente é o Espírito Santo. Ou seja, aquele que está no esconderijo do Altíssimo, aquele que está com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, tem de Deus a proteção. E qual é a promessa? A Bíblia diz no Salmo 91 ainda mais: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Está escrito no Salmo 91. Está escrito que nenhuma praga chegará na tua casa. Ou seja, a minha preocupação, a sua preocupação, não tem que ser com os 10.000 que caem de um lado, os 1.000 que caem do outro lado. Nós não temos que se preocupar com a praga. Nós não temos que se preocupar com as obras malignas, não. Temos que se preocupar em sermos cheios do Espírito Santo. Temos que nos preocupar em estarmos escondidos no esconderijo do Altíssimo. Porque no momento que a minha preocupação, a sua preocupação é em estar escondido em Deus, aí se cumpre a palavra, que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua casa. Entendeu? Vou repetir mais uma vez. Você não precisa se preocupar com o diabo, com os demônios. Você não precisa se preocupar com obras malignas.
se fizer alguma obra maligna contra a tua casa, contra a tua vida, contra a tua empresa, contra o teu casamento, a sua preocupação não pode ser essa. Não pode ser essa. Se alguém, no nome de Deus, está tentando te intimidar para você se preocupar com o inimigo, você está recebendo um ensinamento errado. Porque o ensinamento correto não é se preocupar com o inimigo. Nós temos que se preocupar em agradar o coração de Deus, em fazer a vontade de Deus. Quando a minha preocupação está em agradar a Deus, em estar cheio do Espírito Santo de Deus, e no momento que eu sou cheio do Espírito Santo, no momento que eu estou debaixo da sombra das asas de Deus, no momento que eu estou guardado em Deus, se cumpre a palavra que diz: nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará na tua casa. 1000 pode cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido ou atingida. Então a nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus e ficarmos firmes na obra de Deus, na vontade de Deus. Toda palavra negativa, toda maldição, toda obra de engano, toda obra maligna que alguém jogar contra você, vai bater no escudo protetor, que é Deus, vai bater no escudo protetor e vai cair por terra. Nenhuma obra maligna pode tocar naquele que está revestido do Espírito Santo. Perceba que Jó perdeu tudo e foi o inimigo que destruiu pela permissão de Deus. Mas em nenhum momento Jó deu crédito ao inimigo. Em nenhum momento Jó vai dizer que foi o inimigo que tomou dele. Jó, ele abre a boca para dizer o seguinte: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não atribuiu a Satanás aquilo que ele perdeu. Jó atribuiu a Deus, porque Jó entendia que o controle do universo, o controle da vida dele, não estava na mão do inimigo. O controle da vida de Jó estava na mão de Deus. Está na mão de Deus o controle. O inimigo existe? Ele existe. Porém, o controle está na mão do Senhor. Quem manda no universo é Deus. Quem manda em todas as coisas é Deus. Nada foge do controle do Criador dos céus e também da terra. Ele está no controle de tudo. Não é o inimigo que está no controle, é Deus que está no controle. Por isso, nós temos que temer, nós temos que respeitar e nós temos que seguir a vontade de quem tem o controle de tudo, que é Deus. Por isso, digo e repito, a nossa preocupação tem que ser em agradar a Deus. Porque no momento que nós agradamos a Deus, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua casa. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Por quê? Porque o Senhor dará ordem aos anjos ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E isso não significa que na vida do cristão ele não vai passar por momentos difíceis. Não podemos confundir momentos difíceis com obra do diabo, entendeu? Não podemos confundir. Porque às vezes a pessoa está passando por uma provação, mas não é o inimigo que fez aquilo. É Deus que permitiu aquilo para capacitar, para aperfeiçoar, para que a vitória fosse maior do que a adversidade. Então Jó, ele passou por toda aquela adversidade. Jó passou por toda aquela luta e ele não atribuiu ao diabo a luta que ele estava enfrentando. Ele atribuiu a Deus. Ele entendeu que Deus estava no controle. Por isso que ele disse: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então a nossa preocupação tem que ser em receber o Espírito Santo. A nossa preocupação tem que ser em ter o Espírito Santo dentro de nós. Infelizmente, existem muitas pessoas por aí que a conversa da pessoa sempre é falando das obras malignas. E isso cria um temor no coração das pessoas. As pessoas ficam com medo de obras malignas.
achando que algo não está dando certo porque a culpa é da obra maligna. Sendo que muitas das vezes a culpa está em uma atitude errada que aquela pessoa está tomando. Sendo que o que está provocando aquele problema são as atitudes daquela pessoa. E aquela pessoa precisa ter sabedoria para lidar com aquela situação. E com isso, ela precisa ter o Espírito Santo para conseguir vencer aquela batalha. Porque nós temos que ter sabedoria, meus irmãos e irmãs, ovelhas de Jesus. Temos que ter sabedoria. Uma colher caiu no chão. Quem derrubou a colher? Foi o diabo, que tem pessoas que é assim, né? Uma colher cai no chão, eita, o diabo derrubou a colher. Quebra alguma coisa dentro de casa, eita, é o diabo que quebrou. Não pode ser assim, temos que ter sabedoria. Entender que o controle não está na mão do inimigo, o controle está na mão de Deus. E tudo que nós precisamos ter é sabedoria. E essa sabedoria vem do Espírito Santo. Por isso, o nosso objetivo é sermos cheios do Espírito Santo. Porque quanto mais cheios do Espírito Santo somos, mais capacitados por Deus somos. Eu te pergunto, o inimigo pode contra uma pessoa cheia do Espírito Santo? Não pode. Então a nossa preocupação é sermos cheios. Então em oração peça. Peça, Senhor, me enche do teu Santo Espírito. Quando você for orar, hoje a gente vai orar com esse propósito. Vamos orar para sermos cheios do Espírito Santo e que o Espírito Santo venha direcionar os nossos caminhos. Então, quando você for orar, ore. Espírito Santo, me enche do teu Santo Espírito, me enche até transbordar. E quando algo ruim acontecer na sua vida, quando você passar uma provação, uma dificuldade, que todo ser humano vai passar por dificuldades uma hora ou outra, quando uma dificuldade vier, seja qual for a área da sua vida, nunca atribua ao inimigo, mas faça como Jó. Entenda que Deus está no controle. E nós vamos conversar com aquele que tem o controle para que ele possa mudar a situação. Esse é um dos segredos de uma vida vitoriosa. Amém? Então, vamos nesta manhã orar ao Senhor. E nesse clamor da manhã, eu quero clamar a Deus junto com você para sermos cheios do Espírito Santo a cada dia. Amém? Toda essa explicação sobre o Espírito Santo foi muito importante. Se você quiser, escute novamente esta oração, pega papel e caneta, anota tudo o que eu expliquei aqui, deixa registrado, anota as coisas, se você puder, é claro, anote tudo que foi ensinado nesta manhã para você. Clica no botão gostei, compartilha esta oração, muitas pessoas precisam entender sobre o Espírito Santo, compartilha para todos. A explicação ficou um pouquinho longa, mas é necessário explicar para você todos esses detalhes, porque são muito importantes sobre o Espírito Santo. É claro que existem muito mais coisas a falar sobre o Espírito Santo, mas eu tentei fazer um resumo e apresentar algumas coisas aqui para você, tá certo? Vamos orar neste momento com muita fé no coração. Oremos ao Senhor neste momento. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, nesta manhã de oração aqui estamos e queremos te pedir perdão de todas as nossas fraquezas e falhas, todos os pecados cometidos, que o teu Santo Espírito nos purifique, nos santifique. Nós não temos que nos preocupar com o inimigo, temos que nos preocupar em te agradar, ó Deus, porque te agradando é o nosso alvo. Agradar o teu coração, ó Criador dos céus e da terra, é o nosso alvo, o nosso compromisso. E no momento que nós te agradamos, no momento que nós fazemos a tua vontade, ó Deus, o Senhor nos reveste com o teu Santo Espírito e bloqueia toda a obra do mal e toda a ação do inimigo. E nesta manhã,
de adoração, de oração, de busca, estamos aqui mais uma vez e te pedimos, ó Senhor, vem Santo Espírito sobre nós, vem Santo Espírito sobre nós, queremos ser cheios do teu Santo Espírito, assim como o teu Santo Espírito, ó Deus, desceu em forma de pomba sobre Jesus. Que o teu Santo Espírito desça sobre nós, nos capacitando, nos consolando, nos dando graça, nos dando força para vencer dia após dia. Espírito Santo, eu apresento esta mulher que passou por lutas, por provações, por dificuldades. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, venha consolar esta mulher, este homem que tem passado por adversidades, por lutas, que o teu Santo Espírito o console. Santo Espírito de Deus, consola cada coração neste momento. Vem dar graça, vem dar força, vem dar ânimo. No nome de Jesus, visita, Senhor, cada coração. Que o teu Santo Espírito possa entrar em cada lar. Que o teu Santo Espírito entre agora, Senhor, em cada lar, em cada residência, transformando, realizando o milagre, quebrando as correntes espirituais, libertando os cativos. Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos, Espírito Santo, vem nos encher, vem nos encher de forma sobrenatural. Queremos ser cheios do Espírito Santo, queremos viver na presença do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, visita os enfermos agora. Todos aqueles que estão doentes, recebam a cura neste momento através do Espírito Santo. Espírito Santo, visita este corpo, visita esta alma, visita esse espírito, o espírito do homem e da mulher. Visita agora, Espírito Santo, este corpo, trazendo saúde e que toda doença desapareça para nunca mais voltar. No nome de Jesus. Espírito Santo, visita o caído e levanta ele. Visita o doente e traz a cura. Espírito Santo, visita o cansado e o fortalece. Espírito Santo, vem visitar cada coração, vem visitar cada alma, que todos sejam cheios, 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 cheios do Espírito Santo neste momento. Deus, aonde estiver um coração aberto para a tua presença, enche agora do teu Santo Espírito, no nome de Jesus, Senhor. Vem nos encher do teu Santo Espírito, vem nos encher do teu Santo Espírito, nos faça transbordar no teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Senhor, de manhã, de tarde, de noite, 24 horas, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, todos os dias do ano, nos 365 dias do ano, que o teu Santo Espírito esteja conosco, nos capacitando, nos envolvendo, nos consolando, nos fortalecendo dia após dia, para a glória e louvor do teu nome. Receba o Espírito Santo agora, você que está me ouvindo com o celular, receba o Espírito Santo, você que está com o tablet e me ouvindo agora, receba o Espírito Santo. Você que está me ouvindo pela TV, receba o Espírito Santo. Você que está me assistindo agora pelo celular, receba aí o Espírito Santo agora. Receba a visitação do Espírito Santo neste momento. Repita comigo 3 vezes. A todos que estão agora nesta oração, repita comigo por 3 vezes. Repita assim: Senhor Jesus, me enche do teu Santo Espírito. Repita pela 2ª vez: Senhor Jesus, me enche do teu Santo Espírito. Pela 3ª vez: Senhor Jesus, me enche do teu Santo Espírito e me ajuda nas minhas fraquezas, me ajuda a vencer, me ajuda a conquistar. Espírito Santo da verdade,
eu te peço a tua bênção sobre nós nesta manhã, e que este dia seja um dia de bênção, que esse dia seja um dia de vitória, que esse dia seja um dia de maravilhas, e que teu Santo Espírito esteja conosco a cada segundo deste dia. Nós te pedimos e desde já te agradecemos por tudo que tens feito e por tudo que ainda hás de fazer. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós pedimos e agradecemos por tudo. Amém. Amém. E graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder do nome de Jesus. Gostou desse ensinamento sobre o Espírito Santo? Então clica no botão gostei, compartilha para o maior número de pessoas que você puder. Muitas pessoas precisam aprender mais sobre o Espírito Santo da verdade. Compartilha nos status, compartilha nos grupos, compartilha para todos que você conhecer. E digita esta frase: eu gostaria de saber quem assistiu o vídeo até o final. Eu gostaria de conhecer as pessoas que assistiram ao vídeo até o final. Então, para saber que você chegou até o final do vídeo, digita esta frase aqui nos comentários: eu recebo o Espírito Santo na minha vida. Repetindo, digita esta frase: eu recebo o Espírito Santo na minha vida. Mais uma vez, eu recebo o Espírito Santo de Deus na minha vida. Eu vou dar uma olhada nos comentários e vou ver quem digitou esta frase. Quem digitou essa frase provavelmente escutou a oração até o final. Combinado? Eu recebo o Espírito Santo na minha vida. Muito obrigado por sua participação. Amanhã esteja aqui às 5 da manhã para você participar da oração da manhã. Mas se você não puder estar às 5, ouça em outro horário. Só não deixe de ouvir. Mas faça um esforço para ouvir às 5. Se não puder, escute em outro horário. Às 18 horas, oração da noite. E às 0 horas, oração da meia-noite. Que Deus abençoe a tua vida grandemente. E lembre-se, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. E o Espírito Santo de Deus está sobre as nossas vidas. Um grande abraço no seu coração. Tenha um bom dia. A paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.